Olá, bom dia, tudo bem, meus alunos? Vamos continuar essa sucessão testamentária aí? Acho que a gente perdeu tanto tempo com a sucessão legítima que nada mais justo que a gente dedique quase o mesmo tempo para a sucessão testamentária, né? Na aula passada, a gente falou nas duas aulas passadas, né? A gente comentou um pouquinho sobre as características do testamento, nós falamos sobre a capacidade para testar, falamos dos testamentos ordinários, público, cerrado e particular, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os testamentos especiais, para daí em diante a gente entrar efetivamente na caducidade, revogação e rompimento dos testamentos, ok? Muito bem. O nosso Código Civil, no 1886, ele prevê de forma expressa 3 modalidades de testamentos especiais: o marítimo, o aeronáutico e o militar. Vamos lá de novo. Artigo 1886, testamento marítimo, aeronáutico e militar. Percebam que existe aí um rol taxativo, porque não existe outra modalidade de testamento especial, por mais desenvolvida que esteja a nossa sociedade, por mais atípica que seja determinada situação em que estamos vivendo. Não tenho dúvida nenhuma de que, por exemplo, uma pandemia e uma consequente quarentena forçada é uma situação atípica e tanto, mas nós trabalhamos apenas com 3 modalidades de testamentos especiais expressamente previstas no nosso código. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vocês vão perceber primeiro que ainda que os testamentos eles sejam especiais e atípicos, né, sejam provenientes de momentos atípicos, momentos peculiares, existe formalidade. Olha que interessante. Não é só nos testamentos ordinários que a gente tem que observar a forma prescrita em lei. Também os testamentos especiais, eles são solenes. Tanto são solenes que nós temos artigos do nosso Código Civil destinados a tratar especificamente dessas formas de testamento. Então vamos começar pelo testamento marítimo. Acho que pelo nome vocês já devem imaginar o que é, né? Uma modalidade de testamento especial que é elaborado a bordo de embarcação. Seja porque a pessoa está viajando a bordo de navio nacional, navio de guerra ou navio mercante. O que vai definir o tipo de testamento é justamente o fato dela se encontrar em viagem a bordo de embarcação, ok? O testamento, ele vai ser feito ao invés de na presença de um tabelião, como é o caso do testamento público, na presença da autoridade da embarcação, como é o caso do capitão ou do comandante ou da pessoa por eles designadas. A forma, quando fizer feita por eles, corresponderá à do testamento público, né, que é aquele em que o próprio tabelião vai fazer. Ou quando for feito de próprio punho pelo testador e chegar até o comandante, a gente vai estar trabalhando com uma ideia semelhante aí à do testamento cerrado, ok? Qual que é a grande característica do testamento militar? Como ele vai ser feito em uma situação atípica? Após ser ou elaborado pelo capitão ou entregue a ele, será registrado no livro de bordo. E a partir do momento em que a embarcação ancorar, o documento será entregue a uma autoridade competente no primeiro porto nacional. E aí, olha que interessante, esse testamento ele vai caducar em 2 situações. Se o navio chegou no porto e o testador sobreviver à viagem, ou se ele chegou no porto e o testador, tendo condições físicas e mentais para fazer um testamento na sua forma ordinária, não o fez. É engraçado a gente pensar, né? O testamento especial, então, ele vale para uma situação especial. De modo que, se você morrer, ele vai sim produzir efeitos. Se você não morrer, você tem que observar o prazo de até 90 dias para fazer um testamento na forma ordinária. O testamento aeronáutico é muito parecido, mas como o próprio nome indica para nós, ele será feito a bordo de uma aeronave, seja ela militar ou comercial. Isso é muito interessante, apesar de normalmente nas viagens a bordo de aviões comerciais a gente não tem muitas notícias de passageiros que desejam fazer um testamento especial, um testamento aeronáutico, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Vamos lá então. É mais uma modalidade de testamento especial
e não feito por um tabelião, e sim na presença de um comandante ou de pessoa por ele designada. Será feito na forma correspondente a um testamento público, se for elaborado diretamente pelo oficial, ou cerrado, se for elaborado de próprio punho pelo testador ou por alguém a seu mando, né? Assim como o marítimo, ele deverá ser registrado, só que no livro de bordo da aeronave, no diário de bordo da aeronave. E ele vai ser posteriormente entregue à autoridade competente no primeiro aeroporto em que a aeronave pousar. Assim como o testamento marítimo, o documento vai caducar em duas hipóteses: se o testador não morrer na viagem ou se, passados 90 dias de seu desembarque, ele não fizer um testamento na forma ordinária onde puder testar. Tanto o testamento marítimo quanto o militar, o aeronáutico, eles estão previstos no artigo 1888 e seguintes do Código Civil, e eu convido vocês a abrir o código para a gente poder fazer a leitura de alguns dispositivos relevantes. Olha só. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público, quando for feito pelos comandantes, ou ao cerrado, quando for feito pelo próprio testador ou por pessoa por ele designada. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Então, ao invés de a gente falar nos livros do tabelião, nós falaremos no diário de bordo. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. 1891, muitíssimo importante para os estudos de vocês. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Vocês percebam que o testamento especial, ele é uma modalidade muito atípica, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o testamento militar. O testamento militar é a nossa última espécie de testamento especial, né, previsto aí no artigo 1893 e seguintes do nosso Código Civil. É aquele que será elaborado por militares ou outras pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, seja dentro ou fora do país, praça sitiada ou que esteja com comunicações interrompidas. De novo, a gente está trabalhando com uma situação atípica, que pode ser parecido com o testamento público, se feito pelo comandante ou de forma oral também, e até mesmo de próprio punho. Vamos ver o que prevê o artigo 1893? O testamento dos militares, demais pessoas a serviço das Forças Armadas, em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará ele por uma delas. Então, via de regra, estão trabalhando com 2 testemunhas, mas se ele não puder, não souber assinar, a gente vai trabalhar com a hipótese de 3 testemunhas, ok? Desçam, por favor, para o artigo 1895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Eu deixei para vocês, dica do professor, algumas questões de exercícios, dicas de como acontece na prática e saiba mais, além das referências bibliográficas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me procurar, seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ok? Um grande beijo para vocês, bons estudos!